Na estrutura da orelha tem relação com o resto do corpo. Né? Uma coisa. No nosso olho, na nossa íris, tem conexão com o resto do corpo. Tem diagnóstico que é feito apenas através da íris. Se eu chego e tiro uma foto, né, da íris da pessoa e falo, você está procurando fígado. A cabeça, a mesma coisa. Você pega essa parte aqui toda, você movimenta umas partes aqui, reflete no resto. Na mão, mesma coisa. Né? A pessoa está com um problema na orelha, você mexe aqui na mão. Mas você desbloqueia uma energia aqui em cima. Aconteceu com ela, então? Aconteceu com ela está com uma dor de ouvido, você vai no pé, né, uma zona de fácil manipulação, e você põe energia ali. E acha o pontinho doloridinho ali. Ele está com dor porque já tem ausência de sangue, de energia, né, vai formar ali uma inflamação. Tá? Por isso que ele fica dolorido. Aí a importância do médico, né? Do médium, né? E aí, vou lá, dou uma injeção só no pé e pronto. Ou então se a dor é nada, como você estava aqui nessa região, né? Dá uma então, injeção, alguma coisa aí. Então tem que ir além né? Só do físico mesmo, né? Pra gente conseguir. É por isso que surge, né, as terminologias, né? Uma holoterapia. O que é o holo? O holo é de todo, né? Uma terapia procurando ter uma abrangência, transcender, né, a visão primeira, a visão imediata. Você tem que transcender isso, começar a enxergar de fora. Lembra daquele processo meditativo que a gente falava? Vamos sair fora? Sai fora do sistema, né? Sai fora da tua estrutura e olha de longe. Nós vamos começar a ter uma percepção daquilo que a gente precisa. Aí sim. Ok? Bom, então chakras. Como a gente tem várias dimensões, nós somos seres multidimensionais, não é isso? Então, o sistema de chakra tem como básico o duplo etérico, mas ele tem um chakra em cada corpo. Na realidade, tem literatura indiana que fala que a gente tem mais de 880 mil chakras. Pior que tem. Eles consideram chakras, né, os centros de força, centros de energia, o cruzamento de linhas ou cruzamento de nervos. Não é? Esses maiores é porque nós não temos um cruzamento de nervos, nós temos plexos. A gente conhece os plexos nervosos, né? É uma rede, né, um entrelaçamento de nervos, assim com uma capacidade de comunicação muito forte, e ali concentra, por ter muitos cruzamentos, um chakra maior. Tá? Então a gente pode notar que cada posição dessa eu tenho uma rede nervosa muito intensa no físico. Tá? Assim que funciona. O que eu queria dizer é que em cada corpo eu tenho o corpo duplo etérico. Então eu tenho a base do sistema de chakras. Aí depois eu tenho o corpo astral. Ali eu tenho um outro chakra, que é diferente do chakra que está no duplo etérico. Mas ele conecta com o anterior. Em frequência. Cada chakra é um corpo. Depois você passa para o corpo mental, né? Falando dos básicos. Então, se eu fosse fazer conta de números, se eu tenho 7 corpos, 7 chakras, vezes 7, 21. Isso. Para você ver que você tem estruturas em cada corpo. Né? Nós não falávamos de degradação de energia, degradar no sentido de diminuir a força dela para poder a gente sentir. Né? Então, se eu estou com um chakra que está lá no mental superior, né, ele tem que degradar essa energia para passar para o chakra do mental inferior, degradar para passar para o astral, degradar para passar para o etérico, para depois ele derramar isso no físico. É um sistema bem estruturado, bem montado. A gente tem essa noção que quando eu vou trabalhar numa estrutura, né, do corpo astral, a gente põe a nossa frequência mentalmente, ela sabe que tem essa capacidade, que ela sabe o que é isso, para você trabalhar naquele corpo. Tá? E a mente vai saber fazer isso. Então eu vou trabalhar aqui no corpo astral, você entra com essa intenção, e ele vai saber regular essa frequência e vai trabalhar lá. Porque você sabe que ela tem um problema emocional. Né? Uma pessoa que entra no estado de entristecimento, né, tendendo para a depressão, né, ela está com um problema no corpo emocional. Podendo ter outros, mas nesse você tem certeza. Pela característica do sintoma. Então você sabe que você vai ter que trabalhar no corpo emocional dessa pessoa. Né? Agora, essa emoção está relacionada a quê? Né? A qual órgão? Pela característica do sintoma, né? Se é um entristecimento, se é uma depressão,
né, nós vamos estar olhando mais o chakra cardíaco, que é onde trabalha sentimentos. Né? Questão de depressão, questão desse entristecimento tem muito a ver com o pulmão, a respiração, né? Deixa eu também aquela coisa assim, com o coração. Você já começa a restringir os quadros para onde você vai direcionar um trabalho, né? Uma visão daquilo que você pretende fazer. Né? Mas a espiritualidade não faz isso? Ela faz. Se você não fizer, ela faz. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho que ter uma participação ativa nos processos. Aquela parte antiga nossa, passiva, deixa que a espiritualidade faz, eles cuidam. Pessoal, já era, viu? Nós temos hoje uma mediunidade de parceria. Esse é o momento. Ou seja, o que eu posso fazer, você tem que fazer. Okay? Tem que fazer. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos discutindo o assunto, aprendendo juntos, para saber qual é o nível de responsabilidade. Tá? Então, eles não vão pegar a tarefa nossa mais não. Vou contar uma passagem para vocês, que eu até comentando com a Rafa. Nós fazemos um trabalho de regressão de memória. Né? Eu leio vários livros sobre os assuntos e tal, e em determinadas situações que a pessoa está vivenciando aquela memória antiga, né, você pode tomar algumas atitudes ou não. E com determinada pessoa, eu não tomei uma atitude, porque os livros que eu li, ninguém toma atitude diante daquele quadro. E no meu caso, deu problema ali. Aquela cliente começou a ter uma influência, né, um processo obsessivo. A partir de uma existência lá atrás. Né, por ela ter entrado naquela frequência, naquela vibração, naquele momento, despertou um obsessor que estava lá, adormecido. E nos livros que eu li, ninguém tomou conta desse obsessor. E eu estou dentro de uma clínica. Deixa isso quietinho, né? Vou cuidar aqui da cliente. E foi indo, né? Aí passou uma semana, a pessoa está com problema, passa a segunda, continua tendo muita sensibilidade. Aí eu falei com ela, se não resolver, nós vamos fazer um trabalho com uma outra pessoa sensitiva, que eu quero entrar aí para ver o que está acontecendo. Né? Agora, se não der tempo, você vai na segunda-feira lá no centro, né? Procura lá a Simone e conversa com ela para ela dar uma olhada, fazer um diagnóstico. Né? Aí ela foi lá e encontrou um obsessor naquela época, fez o tratamento e tal, apometria, encaminhou o obsessor. E eu fiquei me perguntando, né? Por que ninguém fazia isso e dava certo? Agora, na minha vez, eu também não fiz, né? E tinha que despertar e eu teria que ter feito também do obsessor junto com a cliente. Né? Aí eu falei com a Rafa, porque nesse momento eu já sou responsável por isso. Eu já trabalho com a apometria, já sei como lidar, né? Já sei como encaminhar. Não importa se é uma clínica, não importa. Se você sabe, você tem que fazer. Eu tenho que fazer minha parte completa. Cobrar, né? Por que eu vou deixar isso para a espiritualidade? Não, a responsabilidade será essa coisa para você. Que diferença é que tem? Eu sou um espírito desencarnado ou desencarnado? Essa é a pergunta que eles fazem. Não somos todos espíritos. O que eu, espírito desencarnado, tenho que fazer? Quanto mais te for dado, mais te será exigido. Quer dizer, com a capacidade e o conhecimento é uma obrigação. Uma obrigação, uma responsabilidade. Foi isso que eu entendi na mensagem. Né? Por que os outros, né? Esse Patrick Drouot, que é um francês, ele é físico, ele trabalha com esse aspecto da regressão de memória. Um físico trabalha com a regressão de memória. Não é que seja o trabalho dele diário, mas ele entrou por ali porque ele está fazendo uma associação da espiritualização, das encarnações, da multiplicidade com a física quântica. Né? Mas então ele não sabe trabalhar com processos obsessivos, que tem que encaminhar, ainda não é a área dele. Né? Então a espiritualidade chega e cuida junto com ele. O que ele não faz, eles fazem, porque ele não sabe fazer, não tem ciência ainda. E a proposta dele para a Terra é outra. Fazer uma convergência da ciência, né, com a espiritualidade. Com o processo nosso de evolução espiritual. Trazer as outras coisas. E nesse momento ainda não é o processo obsessivo. Mas eu trabalho com o processo obsessivo. Então eu quero passar com esse caso a noção de responsabilidade. De resposta àquilo que nos é trazido. Né? Da mesma forma que a gente vem aqui estudar a questão do fluido, do passe, traz uma responsabilidade, né, para todos nós. Ok?
Bom, então a gente falava que o sistema de chakras está em todos os corpos, são chakras diferentes, porque são frequências diferentes de dimensões distintas. Tá? O sistema de chakras é tudo isso que vocês falaram e muito mais. Né? A gente capta a energia, né, através desse sistema e a gente externa a nossa energia através desse sistema. As comunicações mediúnicas são através desse sistema. Né? Que outro caminho poderia ser? Isso. Né? Através desse sistema de energias, onde se dão as comunicações mediúnicas. Né? Esses chakras também contêm as informações nossas, informações kármicas. Não, da mesma forma que o duplo etérico parece ser só um pouco da vitalidade, da saúde, não. Ele é carregado no momento que ele é criado, no período gestacional, de informações atávicas. O que é isso? São as nossas informações automáticas, o automatismo que ele deve desenvolver. A gente achava que é só uma... Não, tem muita coisa. Por mais simples que a gente olhe para uma dessas estruturas, ela é muito abrangente, ela é muito complexa, na realidade. Para nós entendermos hoje. Já tem uma funcionalidade imensa. Ok? Para que mais serve esse sistema de chakras? A nossa alimentação, né, a gente imagina que comendo o alimento físico, a gente está, né, todo satisfeito ali. Na realidade, tem um livro do Ramatiz que ele fala dessa alimentação nossa física, a gente só consegue nos abastecer em 2%.